Tudo bem? Espero que vocês estejam passando bem aí. Vamos hoje para a semana 3 falar um pouquinho aí sobre arranjos. Conforme vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês, nas aplicações geralmente estamos interessados na quantidade de arranjos e combinação que podem ser feitas com determinados elementos. Para isso, nem sempre é viável que façamos uma por uma como nas atividades anteriores. Então, na atividade do PET 2, ou no caso da semana 2, nós fizemos os arranjos, nós fizemos a combinação. Já a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com as formas, iniciando aqui hoje pela forma do arranjo, ok? O que vem a ser aí o arranjo então? O que é o arranjo nessa linguagem matemática? Denominamos arranjos de N elementos distintos tomados de K, ou seja, eu vou pegar um grupo e vou dividi-los ou formar pequenos grupos com este grupo maior. As sucessões formadas de K termos distintos escolhido entre os N elementos dados. Ou seja, eu tenho 10 elementos, eu quero formar grupos de 2 em 2. Quantos grupos de 2 em 2 eu consigo formar distintos? A partir daí eu vou estar utilizando, por exemplo, se a ordem me interessar, ok? Eu vou estar usando o arranjo. E como que é uma forma para trabalhar com arranjo? Então vocês podem observar aqui que vocês têm o arranjo ANK é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. Ok? Então, nós vamos estar utilizando aí a linguagem do fatorial para poder resolver, ok? Então, conforme vocês podem ver logo aí embaixo, pela fórmula. Então, eu tenho aqui, ó, ANK, ou seja, N elementos combinado em K elementos é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial, ok? Essa representação matemática é a modelagem para a resolução de problemas que envolvem a contagem de arranjos. Assim, ao invés de escrevermos as sucessões uma a uma para 2, para depois contarmos, usamos essa expressão que nos dá o cálculo do quantitativo. Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples aí que a apostila traz para vocês e depois eu coloco outros exemplos, ok? Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser escritos com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9? Então eu quero saber quantos números de 3 algarismos eu consigo formar com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ou seja, o N é o 7 porque são 7 elementos e eu quero agrupar esses 7 elementos de 3 em 3. Então, neste caso, a partir de agora, aí sim nós vamos começar a usar o arranjo. Ou seja, nós temos o arranjo, nós vamos chamar de arranjo de 7 para 3. Ou seja, eu quero formar grupos de 3 com esses 7 elementos. E como que eu vou resolver isso aí? Então, eu vou pegar o fatorial de 7. Então, eu vou ter 7 fatorial sobre, usando a fórmula, conforme nós vimos, 7 fatorial, ou melhor, 7 menos 3 fatorial, ok? Então, vai ficar ali 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Então, se eu tenho 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, como que eu vou resolver isso, professor? Então, para resolver isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui agora, vai ficar igual a 7 fatorial sobre 7 menos 3, 4 fatorial. Então, eu vou pegar o fatorial de 7 e vou fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E vou deixar o fatorial de 4 aqui embaixo. A partir disso, eu posso vir agora e cancelar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial.
Lembrando que eu só posso simplificar o fatorial com o fatorial. Eu não poderia aqui, por exemplo, se fosse 4 fatorial em cima e o 4 normal embaixo. Ok? Há uma diferença muito grande entre um número ser fatorial e ele ser um número aí sem fatorial. Então, feito isso, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter agora, então, ali 7 vezes 6 vezes 5. Então, vai ficar igual a 7 vezes 6 vezes 5. Ou seja, 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210 números. Ou seja, quantos anagramas eu consigo formar? Ou melhor, quantos números eu consigo formar com esses algarismos? Então, nós conseguimos formar um total aí de 210 números, ok? Que seria a combinação de A, 7 elementos, tomado de 3 a 3, é igual a 210. Ok? Eu não sei se todos vocês estão lembrados da questão do fatorial, a gente chegou a comentar aí nas aulas anteriores. Fazer o fatorial de um número, o que é fazer o fatorial de um número? Então, só recapitulando aí. Se eu tenho, por exemplo, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Nós já falamos isso em outra aula. Se eu tenho fatorial de 5, então eu tenho que fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, o fatorial de 5 é 120. Por isso que eu tenho que sempre lembrar que 5 fatorial é totalmente diferente de 5, hein? Então, fiquem bem atentos a isso. 5 fatorial é igual a 120. 5 é um número natural qualquer. Ok? Então, vamos pegar outro exemplo de arranjo, para quem tem dúvida aí. Existem muitas aulas na internet que vocês podem estar procurando, além dessas aqui. Estou procurando para ajudar vocês. Então, vamos imaginar que eu tivesse aqui arranjo de 6 por 2. Como que eu vou resolver um arranjo de 6 por 2? Então, eu vou pegar o fatorial do 6, que é o maior número, sobre 6 menos 2 fatorial. Então, eu vou ter aqui o fatorial de 6 e vou fazer 6 menos 2, 4 fatorial. Ou seja, como eu tenho 6 fatorial sobre 4 fatorial, eu não preciso fazer o 6 até o 1, o 4 até o 1. O que eu posso fazer para facilitar minha vida? Então, eu tenho ali no cantinho direito, que vocês podem estar vendo, ó, 6 fatorial sobre 4 fatorial. Então, eu posso fazer 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E o que eu posso fazer, então, com o 4 fatorial? Eu cancelo esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. E aí, nós vamos ter, então, 6 vezes 5. 6 vezes 5, que é igual a 30. Ou seja, o arranjo de 6 por 4. Então, eu tenho aqui que arranjo de 6 por 4 é igual a 30. É bem simples depois que você pega o jeito aí, ok? Se tiver mais alguma dúvida, podem estar me procurando aí no individual, num grupo, pelo próprio YouTube mesmo, ok? Então, eu espero ter colaborado e ajudado com vocês nessa aula, que a gente pode depois, indico para que vocês possam estar fazendo o exercício e surgindo dúvida, nos procurem aí, ok? Até a próxima aula. Boa atividade aí, bom estudo para vocês.